O dia 11 de maio de 1975, Dia das Mães, seria um domingo sem grandes novidades, como qualquer outro Dia das Mães naquela época. Mas a edição daquele dia de um jornal mudaria tudo. Nela dizia: nasceu o diabo em São Paulo. E por mais de um mês, São Bernardo do Campo viveu a saga em busca do filho do mochila de criança, do Beelzebu, do capiroto. Caçadores foram chamados, inclusive o próprio Zé do Caixão estava no caso. E não, isso não foi mentira e não foi conto de um filme de terror, isso aconteceu. E hoje você vai conhecer a história do bebê diabo. Desde as primeiras horas da manhã daquele fatídico dia, as bancas estavam lotadas, e pessoas comprando o jornal do Notícias Popular, também conhecido na época como NP. Ele foi um jornal tradicional da época que circulava na cidade ali de São Paulo, atuou desde 1963 até janeiro de 2001. E vejam só o slogan deles, era o seguinte, ó: nada mais que a verdade. Esse cara é o slogan dos caras, velho. Uma ironia, né? O jornal era publicado pelo grupo Folha, que é a mesma que publica o jornais da Folha de São Paulo e do Agora São Paulo. Bom, esse jornal, o NP, ele já era famoso na época por notícias exageradas, sensacionalistas. E naquele dia em questão, o NP estampou, como manchete no seu jornal: nasceu o diabo em São Paulo. E eles acertaram em cheio no imaginário popular da época. Todo mundo queria saber do bebê diabo, que tinha nascido num hospital lá em São Bernardo do Campo. Esse bebê supostamente teria chifres, rabo e era completamente maluco, que logo depois de nascer já tinha ameaçado as enfermeiras, xingado elas e fugido do hospital. Dizem que quando ele nasceu, ele já reclamou da luz do dia. Dias após, novas histórias começaram a surgir sobre o bebê diabo. Todas elas eram, obviamente, divulgadas e documentadas pelo jornal NP. Pessoas que viram o bebê soltando fogo pela boca, gente que jurava que ele era coberto de pelos e até os relatos do repórter que entrevistou as enfermeiras. Todas elas, dizia que todas elas rezavam um Pai Nosso toda vez que ia comentar sobre o bebê diabo. Em algumas edições do jornal, alguns populares diziam que viam o bebê andando ali pelos telhados das casas. Uma das manchetes dizia que o bebê tinha pegado um táxi e ele disse pro taxista assim: toque para o inferno. Mas o que as pessoas se perguntavam na época era: por que o bebê nasceu assim? Bom, vocês acreditam que o jornal NP ele foi investigar o que tinha acontecido, apurar os fatos? E eles trouxeram explicações do porquê isso tinha acontecido. A primeira explicação era que a mulher, a mãe do bebê diabo, ela tinha sido convidada para uma procissão na Semana Santa. E ela disse assim, a mãe do capirotinho, ela tinha dito assim, ó: não vou enquanto esse diabo não nascer. E segundo, também de acordo com um suposto médico, ela teria então descarregado essas afirmações, descargas magnéticas negativas ao desabafar, por causa desse diabinho não posso ir dançar. A mãe também tinha dito isso também. Já o pai dessa criança era um discreto fazendeiro de Marília, em São Paulo. E segundo os vizinhos desse fazendeiro, esse fazendeiro ele não tirava o chapéu por nada nesse mundo. Por que ele não tirava? Porque, provavelmente por causa dos chifres. Igual o Boto, tipo o Boto. Você entendeu? Lembrando que eu disse que isso aconteceu em 75. Então não tinha muitas fontes de informação. E o povo que acompanhava a notícia na época, eles também diziam alguns relatos, como por exemplo a operária Maria Aparecida, ela disse o seguinte, que isso aconteceu. Então por que não os mostram? Ela ficou indignada. Queria ver o bebê diabo. Já a doméstica Prudência Antônia Pereira, ela garantiu que tinha visto o bebê diabo. Ela disse o seguinte, quando não entendiam seus desejos, ele rosnava como cachorro, depois limpava as unhas no próprio rabo. Isso é relato de morador, de popular da época. Olha. E por 25 dias seguidos, a principal manchete do NP fazia alguma referência ao bebê diabo. E depois, por mais 12 dias, as notícias estampavam a primeira página. Ou seja, foram um total de 37 dias noticiando sobre os acontecimentos e as peripécias do bebê diabo. Diziam que o bebê diabo ameaçou funcionários
do hospital de morte, que ele rasgou os travesseiros do hospital com os chifres dele e fugiu, saltando de uma janela do terceiro andar do hospital. No dia seguinte, várias maldades do Capetinha foram relatadas também, como por exemplo, que ele, como eu já disse, ele andava pelos telhados. Tinha também uma das capas dizendo que ele enlouqueceu uma mulher que viu ele ficou maluca por ter visto o bebê diabo, e também que ele tinha acabado com um ritual umbandista que tinha lá. Outros relatos de pessoas entrevistadas diziam também que o bebê ele pedia sangue para beber. O jornal NP, que tinha uma circulação diária de mais ou menos 80 mil exemplares, passou a ter, depois da notícia do bebê diabo, mais de 200 mil por dia, ou seja, mais que dobrou, né, a venda deles. Então, querendo ou não, foi uma puta estratégia de marketing, né, baseado aí em fake news, né? Então a mídia, a imprensa já gosta aí de uma fake news também, já não é de hoje. A primeira notícia do bebê diabo, que foi no dia 11 de maio, o primeiro jornal falando do bebê diabo, ele bateu o recorde de vendas logo no primeiro dia. De todos os exemplares, sobraram apenas 8. O bebê diabo era um sucesso, mas apesar disso, o recém-nascido não teve uma vida fácil, não. Feiticeiros, religiosos e fanáticos, e até mesmo o Zé do Caixão, acredite se quiser, se dispuseram, né, a acabar com o bebê diabo e a salvar ali a população de São Bernardo. Uma clínica particular chegou até a exibir o bebê diabo para o público curioso, mas você tinha que ter pelo menos 18 anos de idade, tinha que usar um crucifixo e não podia ter problema cardíaco. E também você tinha que se responsabilizar por possíveis possessões demoníacas que pudesse acontecer na hora que você fosse lá ver o bebê diabo. Bom, no decorrer dos dias, essa história do bebê diabo foi esfriando, foi saturando, né? Já que eles falavam sempre do Capetinha, mas nunca mostrava ele. Tinha sempre desenhos dele, mas nunca ninguém chegou a ver ele mesmo, né? A ver, assim, fora o que o jornal dizia das pessoas que viram, mas as pessoas não tinham um contato. O contato que elas tinham com o bebê diabo era através do jornal e de supostos relatos, né, de algumas pessoas, né? E aí depois que ele começou a esfriar, né, o NP disse, né, na sua edição ali do dia 3, foi noticiado que ele tinha ido pro Nordeste. O bebê diabo tinha ido pro Nordeste de medo. Olha só, então o bebê diabo tava com medo da galera. Deve ser dos Vingadores lá, né, que foram pegar o Zé do Caixão e os caras. E disseram que ele tinha ido pro Nordeste logo depois dele ter sido sequestrado por algumas pessoas dispostas a queimá-lo vivo. Mas o que aconteceu, Marcelo? Essa história foi verídica? O bebê diabo, ele foi mesmo embora pro Nordeste? A revelação. O que aconteceu, na verdade, é que realmente naquela maternidade lá em São Bernardo do Campo tinha nascido um bebê diferente. Ele tinha ali 2 pequenas saliências ali na região da testa e ele tinha um prolongamento do cóccix, o que algumas pessoas disseram ser ali um rabinho. Mas isso tudo era resolvido com uma pequena cirurgia ali mesmo que fosse feito, né? Isso acontece às vezes, tem até bebê tipo, que nasce assim, tipo na Índia, né? A gente vê às vezes casos assim, e eles são tratados como se fossem tipo deuses, tá ligado? Esses bebês que nascem assim com deformidades, tá ligado? É muito louco, mano. Mas enfim, isso acontece, né? Alguma deformidade ali no nascimento do bebê. E aí, vocês acham o quê? Que a notícia de que um bebê com alguma doença, alguma deformidade no corpo nasceu ia vender mais do que colocar o título de O Bebê Diabo Nasceu? E esse caso, né, que durou mais de um mês na cidade de São Bernardo, depois foi explorado, né, por livros como o livro Espreme que Sai Sangue, um estudo do sensacionalismo na imprensa, e Nada Mais que a Verdade, a extraordinária história do jornal Notícias Populares. Teve até um documentário em 2002 sobre lendas urbanas, que é justamente o nome até, Nasceu o Bebê Diabo em São Paulo. Então todos esses materiais retratam muito bem, né, o que aconteceu ali na década de 70 em São Bernardo do Campo com o jornal NP. E mais de 45 anos depois dessa história maluca, são poucas pessoas que nunca ouviram falar do famoso bebê diabo, que aterrorizou uma geração, mesmo sem nunca ter assistido.